Se a gente continuar superaquecendo o planeta e tiver exatamente esse aumento do nível dos mares, são lugares que estão fadados a desaparecer num espaço relativamente curto de tempo. Quer dizer, então, veja bem, meu caro vereador Thiago Damasceno, a nível de Brasil, nós temos, digamos assim, a administração nacional do PV, as administrações regionais e as administrações municipais. Sim. Eu pergunto, existe um entrosamento nessa linha de trabalho do município para o Estado, do Estado para a União, de todo o pessoal do PV? No sentido de cobrar do governo esse tipo de melhoria? Eu sei que a pergunta é meio embaraçosa, sim, mas tem que fazer, né? Com certeza. Infelizmente, Fernando, esse entrosamento ele é muito menor do que eu gostaria, do que deveria ser, e eu tenho certeza que todas as pessoas gostariam que fosse. Porque, é como você falou, né, o Partido Verde, principalmente depois que a gente vê o declínio dessa discussão entre os posicionamentos políticos de esquerda e de direita, onde os posicionamentos políticos eles cada vez mais se centralizam e se confundem. Né? De repente você não sabe quem é canhoto, quem é da direita. Né? Em caso de Brasil, se a gente pensar recentemente, né, quem poderia imaginar que a administração dos 8 anos do PT seria da forma que foi. Todo mundo muito próxima, uma coisa completamente exatamente, muito próxima, né, do ponto de vista econômico e tal, inclusive da administração do PSDB. Isso que eu ia dizer, né? Então, muito parecido uma coisa na outra. Né? Tanto que eles mantiveram pessoas oriundas do PSDB na administração em cargos importantíssimos. Com certeza. Eu digo Meirelles, que era lá do Banco Central. Sim, né? sim. Saiu agora porque trocou o presidente, mas não assim eu não sei se ele saiu com lágrimas de muita gente, porque ele é um ser competente ali comandando o Banco Central. Mas você colocou muito bem essa história para o nosso telespectador entender. Quer dizer, o fato de você estar no Partido Verde, ou estar no Partido dos Trabalhadores, ou no Partido Social Cristão, ou no Partido do Movimento Democrático Brasileiro, não quer dizer muita coisa, porque depende também daquelas pessoas que comandam a cúpula desses partidos. Não é? Porque, de repente, eles fazem lá uns acordos políticos que acabam gerando, assim, certas perplexidade. Quer dizer, você pega um PT que foi um PSDB melhorado durante 8 anos. É verdade. É isso? É verdade. Você concorda? A grande questão é exatamente como você está colocando. E o que eu gosto sempre de ressaltar é que quando esses movimentos políticos eles acabaram se centralizando, o movimento político mais novo que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o movimento ambientalista. E talvez hoje seja o movimento que mais olhe para o ser humano. Né? Porque isso, de alguma forma, estava presente naquele movimento de esquerda, de base, né? Presente no Capital de Marx, né? A importância, né, do ser humano, da felicidade, por aí em diante. E essas coisas parecem que foram se perdendo um pouco ao longo do tempo. E hoje eu vejo o movimento ambientalista talvez como um dos únicos que volta a colocar o ser humano no centro da discussão. Mas só tem uma coisa, peraí, esse movimento ambientalista, ele está acontecendo porque está acontecendo exatamente o surgimento dessas catástrofes. Foi assim nessa nossa região serrana, está sendo assim naquela região de Santa Catarina de novo. É verdade, não é? É verdade. E tivemos também no princípio desse ano de 2010, que acabou agora, né? Tivemos alguma coisa muito séria lá por Niterói, Morro do Bumba, não sei o quê. Né? Isso sem falar agora naquela região do sul, onde aqui nós reclamamos da chuva, lá eles estão reclamando da ausência dela. Cidades que já decretaram agora estado de emergência por absoluta falta de água. É verdade. Quando a gente sabe que a água é fundamental para a vida. Sim. Não é para a cidade, não é para a vida do cidadão que mora lá. E aí, como é que faz, né? Então eu pergunto o seguinte, até que ponto o cidadão, esquece um pouco o PV, o PT, o PR, não sei o quê, entendeu? Até que ponto nós, cidadãos, você que é político, que é vereador, mas esquece que você é vereador, quero que você seja um cidadão. Sim. Então você, cidadão, como é que a gente pode criar uma movimentação capaz de incentivar a este mesmo cidadão
a criar cautelas, como por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu me lembro que eu era um sujeito que jogava assim, estava chupando uma bala dentro do carro, eu jogava o papel fora. E quando eu fumava, também jogava fora, o carro andando e eu fazendo isso. Então, eu aprendi com o meu neto, por incrível que pareça, meu neto me ensinou que não se deve jogar nada pela janela fora. Então o Hugo disse assim, vô, pô, para com isso. E aí, esse vô parar com isso, acabou me conscientizando de eu colocar no carro aquela saquinha, aquela, né? Então você chupa a bala, coloca ali, não sei, um papel que você ia jogar fora, porque aí você coloca ali, porque quando você chegar em casa, você bota até no papel reciclado. É verdade. Não é? Então eu pergunto, que tipo de trabalho poderia ser feito pelo seu partido, PV, não é? No sentido de criar essa função de colocar o cidadão em condições de começar a trabalhar para tentar, se não reduzir, pelo menos minimizar o efeito dessas catástrofes que estão por aí. É verdade. Eu acho que primeiro é importante, como você bem colocou, a questão da educação ambiental, né? Porque essa educação ambiental, que é exatamente o que você falou, é a pessoa passar a olhar para o meio ambiente como, não como, como um lugar externo, mas como a extensão da sua casa, ou a sua casa ampliada, né? Porque eu tenho certeza que mesmo na época que você jogava o lixo na rua, quando você chegava em casa, você com certeza você não jogava o papel de bala no meio da sala, não é isso? Como eu tenho certeza que aquelas pessoas, né, que às vezes a gente vê, às vezes a pessoa está andando no ônibus, né, acabou de tomar latinha de refrigerante e joga pela janela. A pessoa está andando no carro importado e joga o papel. Eu estou deixando isso bem claro para depois também ninguém falar, não, é só porque não, a gente vê isso no ônibus, a gente vê no carro importado, a gente vê no táxi, mas eu tenho certeza que essas pessoas que fazem isso, na casa delas elas não fazem, e nem deixam os filhos e as pessoas que ali passam fazer, porque senão a casa virou uma imundície, virou uma nojeira. Então o importante é que o cidadão ele tenha essa consciência de que o mundo, o meio ambiente, a nossa cidade, as nossas ruas, o nosso bairro, ele é a nossa casa ampliada, é a extensão da nossa casa. Agora, o mesmo tratamento que a gente gostaria de ter dentro de casa, a gente tem que ter também com o nosso meio ambiente. E isso, Fernando, vai criando essa responsabilidade do cidadão com as atitudes dele. Quer dizer que você acha, por exemplo, que os colégios deveriam ter uma participação importantíssima no sentido de que a gente pudesse, mais adiante, né, saber que através do colégio você chegaria ao ponto de poder dizer assim, não, nos colégios estão acontecendo agora ensinamentos voltados para isso. Eu vou contar por quê. Você, antes do programa, me disse que você foi aluno do Colégio Fênix, né? É verdade. Que, graças a Deus, tem sido patrocinador, copatrocinador e do apoio cultural aqui do programa. E a professora Lúcia, e a professora Iris, professor Lira, que é o Edson, né? E também o Bibiano e o Otávio Leal, né? Sim. Eles me disseram uma coisa, que eles fizeram um trabalho com os alunos, que nós passamos aqui muito antes, mais de um ano isso, que eles criaram uma coisa de doido, que eles foram lá para aquele Rio do Morém, descendo aquilo tudo ali, foram fazendo a limpeza do rio. Eu fiquei bobo com aquilo ali. E o que é pior, lá pelas tantas, não satisfeitos com a limpeza, captaram a água e fizeram no laboratório a análise da água, né? Então, aquilo ali, no meu entender, foi uma coisa muito importante, que foi feita por quem? Por futuros cidadãos, mas já completamente integrados no processo de cidadania. Exatamente. Né? Então eu estou comentando isso, que você disse que foi aluno lá, então você vê, quando você me diz que sempre esteve ao lado do verde e tal, você pode ter certeza que não é tanto pelo verde, mas está